Olá, nós estamos aqui de novo para falar sobre matrizes, né? Esse é um assunto que interessa bastante aos alunos do segundo ensino médio, né? E nós vamos tentar passar algumas ideias que ajudem vocês a identificar as características que definem uma matriz. Primeiro seria bom a gente falar basicamente da definição, né? O que é uma matriz? Chama-se matriz toda a tabela de números reais dispostos em m linhas e n colunas. Ou seja, as matrizes fundamentalmente elas são formadas por linhas na sua horizontal e por colunas demarcadas na vertical. Tudo bem? Qual é a representação de uma matriz na matemática? Aqui, ó, representa-se matriz, geralmente, tá vendo? Aqui é uma matriz A, que pode ser representada dessa forma, ou uma matriz A, M por N. Percebe-se que as matrizes são representadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto, matriz A, matriz B, C e assim por diante. Esse MN que vem acompanhando a matriz significa o quê? O primeiro valor N significa o número de linhas que a matriz tem. Então uma matriz é sempre formada por um determinado número de linhas. Esse N, que é o segundo valor, significa colunas, né? Uma matriz também é composta por um certo número de colunas. Vamos dar um exemplo sobre essa ideia. Um exemplo, construir aqui uma matriz de ordem 2 por 3, ó, matriz A, 2 vezes 3, né, que a gente lê 2 por 3. Olha lá, matriz A de ordem 2 por 3. O que significa? Significa que essa matriz que eu estou construindo, ela tem duas linhas e, na sequência, 3 colunas. Por isso aqui, ó, 2 por 3. Duas linhas, 3 colunas. X, Y, Z, S, T e U que eu coloquei são os elementos da matriz, tudo bem? Que eu vou detalhar agora na sequência. Então, como eu estava falando agora há pouco, a gente estava discutindo daquela matriz exemplo, né? Aquela matriz de ordem 2 por 3, aquela matriz que tem duas linhas e 3 colunas. Como que a gente vê isso? Como eu disse anteriormente, as linhas são sempre colocadas na horizontal, aqui, ó, tem duas linhas na horizontal, lá, que é esse fator que indica o número de linhas. E eu tenho colunas, 1, 2, 3. As colunas são sempre medidas na vertical, então esse segundo fator indica o número de colunas. Ó. Duas linhas que eu observo na horizontal por 3 colunas que eu observo na vertical, correto? O que seria o X aqui, ó? Esse aqui a gente chama de elemento. X é o primeiro elemento dessa matriz. Então é um elemento da primeira linha, está localizado também na primeira coluna lá. Primeira linha, primeira coluna. Quando eu pego para analisar o Y, o que ele significa para mim? O Y é um elemento que está localizado na primeira linha, lembra? Na horizontal, e na segunda coluna, que a gente verifica na vertical. Quando eu vou analisar aqui, ó, o Z, quem é o Z? O Z também é um elemento dessa matriz. Ele está localizado na primeira linha e posicionado na terceira coluna. Primeira linha, que é horizontal, terceira coluna, que eu analiso na vertical. Tudo bem? Então essas são características que a gente vê na estrutura de uma matriz. Fazendo uma análise da matriz, que a gente estava analisando aquela matriz de ordem 2 por 3, né? Lembra? Duas linhas por 3 colunas. Eu coloquei algumas representações matemáticas de que forma ela de fato vai aparecer no exercício. Quem que é esse elemento X aqui? O elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Como é que a gente representa isso matematicamente? A gente chama de elemento A, 1. O que é o primeiro número aqui? Primeira linha. Esse aqui é um elemento da primeira coluna. Se eu pegar o Z, ele é representado pelo elemento A13. O que significa? Elemento A, 1, 3, primeira linha, terceira coluna. Então, matematicamente, a gente escreve essa matriz organizada dessa forma que fica mais fácil de trabalhar com ela no exercício, né? De que forma a matriz pode ser representada? Ela pode ser representada por 2 parênteses, ela pode ser representada por 2 barras, ou ela pode ser representada por 2 colchetes. Então, a matriz no exercício ela pode ser escrita dessas 3 formas, né? Parênteses, barra, colchetes. Tudo bem? Você vai encontrar isso. Vamos fazer algumas observações importantes. Por exemplo, se eu pegar esse elemento aqui, ó, o elemento A1, coloquei ele aqui, ó, para a gente poder fazer uma análise mais aprofundada. O que é o primeiro número mesmo?
indica que significa esse 11? 1, que é o primeiro valor, significa que é a linha dele, né? O elemento está localizado na primeira linha. Esse segundo valor, que também é 1, significa o quê? Coluna, quer dizer que é um elemento que está na primeira coluna. Então, o que é o A11? Primeira linha, primeira coluna. Então, cada número individualmente eles têm um sentido, né? Então, o A, ele é o elemento. Esse número aqui indica onde esse elemento está localizado na matriz, né? Linha e coluna, para você saber identificar em que parte da matriz você deve observá-lo. Se eu pegar, por exemplo, esse elemento aqui, ó, o A23, um elemento A, 2, 3, o que significa? 2 quer dizer que ele está na segunda linha, o 3 porque ele está na terceira coluna. Então, elemento de segunda linha, terceira coluna. Então, essas observações é importante para a gente identificar a nossa matriz, tudo bem? Dá para fazer também, nesse momento, uma classificação de matrizes, né? Ou seja, quais são os tipos de matrizes que a gente pode encontrar na matemática, né? Então, eu estou pensando que matriz é aquela matriz A do tipo N por N, lembra? Primeiro valor número de linha, o segundo número de colunas, né? Existe uma matriz nesse contexto que ela é chamada de retangular. O que significa isso? É uma matriz onde o M é diferente do N, ou seja, esses dois valores aqui têm números diferentes. O que é uma matriz retangular? É essa matriz aqui, tá vendo? Uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Se você olhar, o formato dela lembra um retângulo, por isso o nome matriz retangular. Existe um outro tipo de matriz que a gente chama de matriz quadrada. Como que eu vou identificar isso? É uma matriz onde o M e o N têm valores iguais, tipo o M é 2, o N é 2, o M é 3, o N vale 3 também. Há um exemplo aqui de uma matriz quadrada. Essa matriz tem 2 linhas e também tem 2 colunas. O M e o N têm valores iguais, né? Uma matriz 2 por 2, lá, 2 linhas por 2 colunas. Se você olhar visualmente aqui, ó, isso lembra um quadrado, né? Por isso que fala em matriz quadrada. Existem outras variações ainda, como a matriz linha e a matriz coluna. Matriz linha é onde o M vale 1, que é aquele primeiro valor que indica o número de linhas, né? E matriz coluna é aquela onde o N vale 1, que é o segundo valor. Entendeu? Se o N valer 1, ela é considerada uma matriz coluna. Tudo bem?